Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje estamos a celebrar o 11º domingo do tempo comum e o Evangelho é retirado do capítulo 9 de São Mateus, final do 9 e começo do 10. E, no fundo, é um Evangelho que fala que Jesus nos chama e nos envia. Né? Jesus passa no meio da multidão e não fica indiferente. Né? Começa o Evangelho em que Jesus vê pessoas cansadas e oprimidas como ovelhas sem pastor. Né? Então, o seu coração enche-se de compaixão e quer dar sentido, quer curar, quer aproximar essas pessoas de Deus. E por isso conta com cada um de nós, conta com os apóstolos, a quem forma, para enviá-los precisamente a isso. Muitas vezes também nós andamos cansados, sem rumo, cheios de barulho, vazios por dentro. E Jesus continua hoje a fazer o mesmo. Olha para cada um de nós, chama-nos e envia-nos. O mais impressionante é que Jesus escolhe homens frágeis, pessoas normais, gente sem grandes capacidades humanas. Isso dá-nos uma grande esperança, porque Deus não espera que sejamos perfeitos para nos chamar, chama-nos agora e envia-nos agora. Jesus viu a multidão, encheu-se de compaixão. O Evangelho mostra-nos como é o coração de Deus. Deus não é indiferente à nossa vida, às nossas dificuldades, aos nossos sofrimentos. Cristo não olha para nós com frieza, olha para nós com misericórdia, com ternura, como dizia o Papa Francisco tantas vezes, com o desejo de nos salvar e salvar a todos os homens e mulheres do mundo inteiro. A compaixão de Jesus não é uma pena superficial, é um amor concreto, é uma vontade de levantar, é um desejo de dar uma vida nova. E muitas vezes nós pensamos, tenho que resolver isto sozinho, os meus problemas. Deus talvez esteja distante. Mas então Jesus aproxima-se precisamente da nossa necessidade. Ele vê esses medos escondidos, que mais ninguém vê, só Ele e nós, as lutas interiores, as ofensas que realizamos, que fazemos a Deus, mesmo querendo portar-nos bem, de vez em quando enganamos-nos, Ele vê isso, e que lhe peçamos perdão, a solidão, esse vazio que ninguém conhece, mas que está no nosso interior. E continua a repetir-nos, é necessário trabalhadores para a minha messe, né? Quero enviar-te a ti. O mundo precisa de Deus e precisa de que nós nos demos conta que somos chamados e enviados. De modo em concreto, de modo especial, os jovens. A Igreja necessita de jovens santos, alegres, que mostrem que vale a pena seguir a Cristo. Não é? E tu e eu temos que ser esses jovens. Talvez pensemos, há pessoas melhores do que eu não tenho jeito para falar de Deus, eu não estou preparado. E pensa nesta meditação, olha para o Evangelho que ouvimos hoje na missa, e vê que os apóstolos também não estavam preparados, eram pescadores, eram frágeis, eram limitados, e no entanto Jesus chama-os. A força da missão não nasce da perfeição humana, a força da missão nasce da graça de Deus. E diz que chamou os 12 apóstolos, né, entre os quais se encontra Judas Iscariotes, que será aquele que o vai entregar. Algo de belíssimo neste Evangelho. Jesus quer necessitar de nós. Ele que poderia levar para a frente a obra da redenção sem a nossa ajuda, sem a nossa colaboração, quer contar connosco. Ele podia fazer tudo sozinho, mas quer contar connosco para o nosso bem. Por isso, chama cada um de nós pelo seu nome e confia-nos uma missão concreta. Nenhum de nós está nesta terra para ir andando, para fazer número. Jesus não nos diz, olha, no dia que eu te criei, estava um bocado cansado, já tinha criado muitas pessoas nesse dia, então criei-te simplesmente para fazeres número, para que não faças mal a ninguém, para que vás andando. Nenhum de nós está nesta terra a fazer número. Deus criou-nos com um objetivo muito concreto. Nunca houve ninguém igual a nós, nem antes, nem haverá depois. Somos únicos e irrepetíveis. E também é a missão que temos que cumprir. E essa missão faz-nos participantes da sua obra redentora, da sua obra de salvação. Isso dá uma enorme dignidade à vida de cada um de nós.
A vida cristã não é apenas cumprir os mandamentos, evitar os pecados, assistir à missa. A vida cristã é conhecer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, identificar-nos com Ele, cumprir a missão que Ele tem para nós. E algo muito importante na nossa missão é a consciência de que somos enviados, que Deus tem uma missão para cada um de nós. Talvez o aproximar ao amigo de Deus, levar alegria à nossa casa, sermos luz na universidade, no lugar onde o Senhor nos pôs, defender alguém que está sozinho, sermos coerentes, purificarmos o ambiente com a nossa presença, consolar aqueles que estão tristes. Jesus continua a enviar-nos para curar feridas, para levar esperança, para mostrar que Deus existe. Antes de mostrá-lo com as nossas palavras, temos que mostrá-lo com as nossas obras, com a nossa alegria, com a nossa paz. E Jesus envia-nos como somos agora. Tu, Jesus, não nos dizes, olha, quando fores santo, quando conseguires rezar todos os dias isto, o terço dos dias, por exemplo, ou quando conseguires assistir à missa durante a semana, então eu vou enviar-te. Até lá não faças nada. Não, Jesus, envia-nos a missão agora. E nós nos apercebemos que é exatamente esse sentido de missão que nos faz depois procurar esses meios. Necessito rezar o terço, necessito da missa diária, se for possível, necessito confessar-me com frequência, necessito cuidar da minha formação, porque ninguém dá o que não tem. E muitas vezes essas necessidades sentimos precisamente ao cumprir a nossa missão. Há uma alegria profunda em deixar-se usar por Deus como instrumento. Deus, quando nos revela que quer usar-nos como instrumento, está a transmitir à nossa vida algo de grande. Né? E os santos eram pessoas felizes porque descobriram que valia a pena gastar a vida pelos outros. Compreenderam que amar é muito melhor do que viver fechados em nós mesmos, centrados no nosso eu. O coração humano foi feito para a missão. E quando vivemos apenas para nós, tornamos-nos pequenos. Quando vivemos para Deus e para os outros, o coração alarga-se. A nossa vida adquire um sentido muito mais profundo. E depois Jesus diz uma frase que é muito interessante, que nos faz pensar. Recebestes de graça, dai de graça. Tudo aquilo que damos, nós recebemos antes de Deus. Por isso, o grande segredo, digamos assim, é perceber isto. Né? Que não damos nada que venha de nós próprios totalmente. Né? Que todos nós somos uma dívida total com Deus e também com uma outra dimensão, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos professores, com as pessoas que nos ajudaram. Né? Por isso, não estamos a dar nada que não tenhamos recebido. E o Senhor dá-nos para que o transmitamos. Não basta admirar esta passagem do Evangelho, é preciso decidir-se. Tu, Jesus, passas hoje pela minha vida e chamas-me agora, não amanhã. Não quando tivermos mais vontade, não quando nos sentirmos mais preparados, porque esse momento perfeito nunca chega. Esse momento perfeito é, como nós dizemos, com essa expressão tão antiga, o dia de São Nunca à tarde, o dia que não existe. Deus jaz com as nossas limitações. O perigo é sempre adiar. Mais tarde rezo, mais tarde mudo de vida, mais tarde levo Deus a sério. Primeiro não sabemos se mais tarde existe. O único que temos nas nossas mãos é o presente. É o único que podemos oferecer a Deus, que podemos santificar. E o Evangelho é sempre um apelo urgente, né? Do hoje, agora. Jesus precisa de apóstolos hoje. Jovens que rezem, que vivam a caridade, que falem de Cristo sem vergonha, que recebam os sacramentos, que se orgulhem da sua fé, que se orgulhem da família à qual pertencemos, essa família espalhada pelo mundo inteiro, né, que é a Igreja Católica, né, que tem uma história absolutamente maravilhosa. Né, e é bom conhecer a história dos santos, a história. Temos 2000 anos que nos precedem, né, de tanta gente heroica. Né. Talvez tu, Jesus, me estejas a pedir mais oração diária, mais coragem para confessar a minha fé sem medo, abandonar um pecado concreto, uma coisa que sei que me afasta de ti e que necessita da tua ajuda para cortar, evidentemente, e tenho que te pedir na oração. A generosidade no apostolado, disponibilidade para dizer-te que sim. Maria é um grande exemplo desta prontidão. Também ela recebeu um convite inesperado, humanamente parecia impossível. Nossa Senhora, no momento da Anunciação, teria por volta de 14, 15 anos. Mas respondeu, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Maria não esperou para sentir-se preparada, confiou, entregou-se, deixou que Deus agisse nela e tornou-se a grande missionária que levou Jesus ao mundo. Peçamos-lhe um coração compassivo como o de Jesus Cristo, coragem para responder sem medo, generosidade para viver como aquilo que somos, enviados. Que Nossa Senhora nos ensine a dizer: Senhor, aqui estou, conta comigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.